Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao MovaCast. Eu sou o Thiago Serafim, o host desse programa, apresentador desse canal, o rosto desse programa, e estou aqui hoje para falar sobre quando começar a correr após uma reconstrução do ligamento cruzado anterior. Esse é um tema que é muito debatido e que muitos profissionais têm dúvidas. Profissionais, atletas, pacientes, indivíduos que estão no processo de reconstrução, no processo de reabilitação da reconstrução do ligamento cruzado anterior. Antes de mais nada, eu queria pedir para você se inscrever no canal, queria pedir para você deixar um like se você está assistindo pelo YouTube, se você está no Spotify, no Amazon Podcast, na sua plataforma de áudio, não deixe de seguir, de se inscrever, não é o caso aqui, né, mas não deixe de seguir e de avaliar o programa, pois isso me dá um feedback positivo e me incentiva a fazer mais programas como esse. Bom, o retorno à corrida, o return to run, ele é um marco importante das reabilitações, é um marco importante do tratamento. O indivíduo, especialmente o indivíduo que passa por um procedimento cirúrgico, ele tem dificuldade no início em caminhar. Ele começa caminhando de muletas, ele vai largando as muletas, ele vai treinando a marcha, ele vai readaptando a marcha e depois começa a caminhar de uma maneira que seja mais natural, começa a caminhar de maneira que ele não canse e que não haja dor, depois ele começa a correr. Porém, essa corrida inicial é muito estranha ainda, ela é muito mecanizada, ela é muito travada, entre aspas. O indivíduo geralmente numa cirurgia do joelho faz pouca flexão de joelho para correr, corre com a perna muito rígida, muito travada, pouca mobilidade, justamente porque ele tem medo, justamente porque é o primeiro momento que ele faz aquilo depois de muito tempo. Então, a gente entender critérios que sejam importantes e que sejam válidos para iniciar o processo de corrida é extremamente importante. O primeiro critério é um critério que reúne aí a ausência de dor e a ausência de edema. Isso precisa estar muito claro, isso precisa ser óbvio para você. Se o indivíduo ainda não caminha como deveria caminhar, se ele ainda manca, se tem claudicação, que é o mancar, ele não está no momento de correr ainda. Vejo muitas vezes indivíduos correndo nesse período. Não é o ideal. Além disso, boa mobilidade de joelho, especialmente boa mobilidade de extensão de joelho. Porque no início, o foco inicial de ganho de ADM, de amplitude de movimento, é a extensão do joelho. Se esse indivíduo não tem uma boa extensão do joelho, provavelmente quando ele correr, ele vai correr com o joelho mais flexionado, ou seja, ele vai sobrecarregar muito mais a região anterior do joelho. Então, provavelmente esse indivíduo vai começar com dores na região da patela, tendão patelar, retináculo da patela, partes laterais da patela, também muito pela sobrecarga que ele vai impor devido ao flexo constante durante o movimento. E, além disso, é importante que haja aí pelo menos uma simetria de força considerável. E, claro, muitas vezes a gente não consegue medir a força, né? Eu estou falando aqui de um mundo ideal, a gente consiga pelo menos uma dinamometria manual. E é como a gente costuma fazer na clínica. O indivíduo passa ali pelo terceiro mês, pelas 12 semanas, ele é avaliado para entrar durante todo esse processo. E esse equilíbrio de força, essa simetria de força precisa estar em torno de 60%, pelo menos. Então, se eu pegar a perna não operada dele e comparar com a perna operada, esse equilíbrio de força deve estar em 60%. Pelo que eu falei aqui, se você é um profissional da área, se você é astuto a respeito do assunto, já entendeu que, bom, para avaliar força, a gente tem aí um critério temporal, né, que é importante. O que eu costumo fazer no Return to Run? Em torno de 12 a 14 semanas. Às vezes levando para 16 semanas, depende da lesão, depende da dificuldade do indivíduo de reeducar a marcha. Depende também de quando que esse indivíduo chegou para tratar conosco. Esse é um critério importante. A média que os estudos trazem é de 12 semanas. Alguns começam antes, alguns um pouco depois. É uma média, mas há uma variação. Essa variação geralmente vale de 8 a 16, 20 semanas. Então, tem alguns estudos que trazem aí o início de corrida de até 8 semanas.
eu acho relativamente precoce, acho algo desnecessário, não vai ter grandes ganhos começar a correr nesse período, até porque o início dessa corrida, desse return to run, ele é um início muito mais voltado para readaptar o mecanismo de corrida do que para um ganho de condicionamento. Então, as primeiras vezes que o indivíduo vai correr, vai ser uma corrida muito estranha, vai ser muito robotizada. Aí, aos poucos, sem objetivos aí de aumentar a velocidade ou ganho cardiorrespiratório, só para ele melhorar um pouco a mecânica mesmo, a gente vai aumentando o volume de maneira que se sinta confortável para aquilo. E aí, gradualmente, eu vou adicionando velocidades e a gente vai percebendo que se ele vai tendo mais facilidade para fazer o movimento, ele vai resistindo mais àquele movimento, àquele estresse, a gente vai aí sim dando estímulo cardiorrespiratório. Uma frequência que varia de 1, 2, 3 vezes na semana, depende de quantas vezes o indivíduo vai para o tratamento ou de quantas vezes ele possui acesso à esteira na semana. Às vezes o indivíduo faz a academia fora e eu prescrevo para ele, bom, faz agora a essa velocidade, tantas vezes. E as formas de progredir são bem interessantes, porque eu não vou progredir só em tempo com o indivíduo. Então, vou começar colocando ele para correr aqui 5 minutos. Semana que vem ele correr 6, depois 7, depois 8, depois 9. Ok, dá para você fazer isso, mas eu prefiro trabalhar de uma forma intervalada. Treino intervalado para ele parece ser mais importante. Então, por exemplo, ele começa correndo 1 minuto e caminhando 1 minuto, começa caminhando depois 1 minuto e correndo 2 minutos. A gente pode, dentro desse mesmo período, jogar com algumas velocidades maiores, se ele estiver com uma mecânica adequada de corrida. Dentro desse mesmo período, a gente pode aumentar o tempo e aumentar a velocidade. Aí a gente vai aumentando de maneira que ele consegue progredir a partir daquela carga, seja a partir da velocidade ou seja pelo tempo decorrido de treinamento. Então, são variáveis que são importantes para esse indivíduo. É importante a gente ter esses critérios, porque eu decidi fazer esse programa especificamente. Alguns dias atrás, uma atleta tratando comigo foi fazer um exame isocinético em um outro local e, bom, ela está com déficit de força, ela não fez um acompanhamento tão progressivo durante esse período, ela teve que sair por alguns períodos por viagem, por trabalho. Chegou no 6º mês, ela não chegou tão forte quanto deveria, né? Aquela simetria de força que eu preconizo de 80%. E olhando para aquilo, o examinador do teste dela falou que ela não deveria estar correndo ainda. Bom, eu me perguntei com que critério ele diz isso para uma paciente. Com que critério, com que responsabilidade o indivíduo fala isso para uma paciente, para um atleta, com 6 meses de tratamento de cruzado anterior? Sendo que ela sente uma leve dor ao correr, e estamos progredindo muito bem, sendo que os critérios de força dela estariam ok para o início de uma corrida, estão bem acima de 60%. Não estão em 80%, como eu preconizo, mas estão acima de 60%, estão bem acima. E aí eu me pergunto, qual a sua responsabilidade sobre isso? Porque aí você faz o quê? Você aumenta a cinesiofobia da paciente, você reduz a confiança dela para retornar ao esporte, você pode aumentar a catastrofização, ou seja, todos os aspectos psicológicos negativos durante um tratamento, que é o que a gente não quer, o que a gente não preconiza. Não faz sentido. Antes de você dar qualquer opinião, porque o que vale não é a sua opinião, a minha opinião, o que vale é o que está descrito na ciência. E a ciência fala isso, esses critérios que eu citei anteriormente. Então, antes de dar a sua opinião, procure sempre ler, procure sempre ver conteúdos que fazem realmente sentido, como esse que eu estou gravando aqui, como outros que existem por aí. Então, a atualização é extremamente importante. O que eu falo e que eu escrevo, ela não se baseia pela minha opinião. É claro, eu vou ter um viés de opinião a partir daquilo que eu leio, daquilo que eu interpreto, mas tudo aquilo que eu transcrevo, tudo aquilo que eu transmito para vocês, ele é dado a partir de muita leitura e muito estudo. E é isso que a gente precisa preconizar. Bom, pessoal, esse foi mais um MovaCast. Desculpem o desabafo ao final, mas às vezes é um pouquinho necessário.
Se você está curtindo esse conteúdo, se você está curtindo esse canal, não deixe de se inscrever se você estiver no YouTube, não deixe de dar o like, não deixe de seguir esse canal na sua plataforma de áudio, que isso me ajuda a fazer mais programas como esse, isso contribui para fazermos assim uma audiência maior. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.